vamos falar sobre as consequências lógicas. O que são as consequências lógicas? É uma ferramenta para você ensinar o seu filho sobre as consequências do comportamento dele, com foco em gerar aprendizado e nova habilidade na vida do seu filho, tá? Nós falamos que quando você castiga, você tira esse espaço. Você tira o espaço da oportunidade de um aprendizado. Mas quando você trabalha com as consequências lógicas, você consegue ensinar para o seu filho de uma forma que ele gere um aprendizado para ele fazer diferente. Que é isso que nós queremos que os nossos filhos façam. Que eles aprendam a fazer o jeito certo. Não apenas deixem de fazer o jeito errado. Então, vamos lá. As consequências lógicas, ela é composta por 4 R's, tá? Primeiro R, de ser relacionada. A consequência lógica, ela precisa ser relacionada ao comportamento do seu filho. Por exemplo, se o seu filho brigou no parquinho com um colega, é lógico eu deixar ele uma semana sem celular? O que o celular tem a ver com isso? Tem nada a ver. Às vezes, a gente tira um privilégio, coloca a criança de castigo de uma coisa que não tem nada a ver com o comportamento dela. Então, se a criança foi no parquinho e brigou com um colega, a consequência vai ser, naturalmente, ele pedir desculpa, pedir perdão, reparar esse erro de alguma forma, ou, naturalmente, essa criança ficar algum tempo sem ir naquele parquinho. Então, se o meu filho ele teve um comportamento e eu aplico uma consequência, essa consequência ela precisa ser lógica, ela precisa ser relacionada com aquele acontecimento. De nada adianta, o meu filho falou um palavrão há uma semana sem celular. Meu filho rabiscou a parede 2 semanas sem ir no parquinho. O que uma coisa tem a ver com a outra? Isso não gera aprendizado para os nossos filhos, entende? Então, primeiro R das consequências lógicas é você relacionar essa consequência com o acontecimento, com o comportamento do seu filho. O segundo R das consequências lógicas é ser respeitosa, tá? As consequências lógicas não é punição, não é castigo, é aprendizado. E para você gerar aprendizado no comportamento do seu filho, é importante que você seja respeitoso com o seu filho. De nada adianta você querer ensinar o seu filho a respeitar o coleguinha se você está gritando, brigando, humilhando, esbravejando com o seu filho de uma forma totalmente desestruturada e desrespeitosa. Então, a consequência para ela gerar aprendizado, ela precisa ser respeitosa. Então, não precisa gritar com o seu filho para ele aprender. Não precisa esbravejar com seu filho para ele aprender a lição. Ela precisa ser respeitosa. Então, o primeiro R, ela precisa ser relacionada ao comportamento do seu filho. Ela precisa ser respeitosa. Por fim, ela precisa ser razoável. O que quer dizer razoável, Rosilane? Essa consequência, ela precisa ser uma consequência que o meu filho consiga cumprir. Eu posso dar uma consequência para o meu filho ficar 1 mês sem ir no parquinho? É uma consequência que ele consegue cumprir? Ou é uma consequência que vai ser um verdadeiro tiro no pé? Ou seja, eu vou acabar indo contra a minha palavra, porque eu vou acabar deixando ele ir com 2 semanas. Então, essa consequência ela precisa ser razoável para o seu filho compreender que ele é capaz de cumprir. Ou seja, um exemplo, se o seu filho rabiscou a parede, né? Ele rabiscou um pedaço ali da parede. A consequência lógica, natural, vai ser que ele limpe. Mas é razoável ele limpar toda a parede? Talvez ele nem vá dar conta. Então, essa consequência tem que ser uma consequência razoável, que a criança realmente ele consiga se sentir capaz. Que não, eu realmente fiz, eu preciso agora cumprir, mas eu sou capaz de cumprir, eu consigo cumprir essa consequência. Revelada, o 4R. O que é isso, Rosilane? Revelada. A consequência ela precisa vir antecipada como combinado. Por exemplo, filho, nós vamos no parquinho agora brincar. Se acontecer de você desrespeitar algum colega e brigar com ele, nós vamos voltar para casa e você vai ficar tantos dias sem ir para o parquinho.
Essa é uma consequência revelada. Você está antecipando para o seu filho que, se caso acontecer dele não cumprir com o combinado, haverá uma consequência que ele está pagando para ver. Então, relacionada, respeitosa, razoável e revelada com antecedência. Consequências lógicas geram um aprendizado. Desenvolve o senso de que seu filho é capaz de agir de forma diferente na próxima vez, porque vai gerar aprendizado, vai desenvolver habilidade para o seu filho agir diferente. Então, se o seu filho bateu no coleguinha lá no parquinho, não é você pegar o seu filho e puxar ele pela orelha e trazer ele de qualquer maneira gritando com ele, deixando ele uma semana sem celular, porque ele não está obedecendo. Não é sobre isso. O que o celular tem a ver com isso? E a forma como você está tentando disciplinar, muitas vezes, não está gerando aprendizado no seu filho. Está causando apenas dor, constrangimento, humilhação na criança. Então, vamos tirar, né, o castigo como primeira opção. Eu convido você, mãe, para começar a pensar na possibilidade de você testar, a partir de agora, as consequências lógicas na vida do seu filho. Quando ele cometer um comportamento que você sabe que esse comportamento merece um bom castigo, tira esse castigo da primeira opção e coloca as consequências lógicas, tá? Eu tenho certeza que você, corrigindo o seu filho por meio das consequências lógicas, a probabilidade dele cometer o mesmo erro será extremamente menor, porque ele vai ter aprendido por meio da responsabilidade, por meio do respeito, por meio da oportunidade de fazer diferente.